amostra grátis no ar. E você, aceita o desafio de participar do Desafio Papo Cabeça 2013? Então venha conosco porque hoje o programa vai tratar desse assunto. Já estão abertas as inscrições para a terceira edição, não é verdade? Que vai ser realizada nesse ano aqui pela Universidade, de mais um Desafio Papo Cabeça. Quem está aqui conosco para falar a respeito deste assunto é o coordenador da equipe de publicidade, também do Núcleo Integrado de Comunicação, que está à frente desta competição que já em 3 edições, nesta terceira edição, já movimentou aí muitos estudantes de toda a região. Jason, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, um prazer para mim também. Então, Jason, terceira edição do Desafio Papo Cabeça, inscrições já abertas, expectativas, para a gente começar, expectativas para esta edição. As expectativas são as melhores possíveis, né? Porque a gente vem num crescente muito intenso, né? Da primeira edição para a segunda, principalmente. A primeira edição já foi muito bem recebida, né? Pelo público, né? Regional aí, em 2011. Em 2012 a gente teve um crescente muito significativo, né? E a gente percebeu ainda da diferença entre a primeira e a segunda edição. Realmente, já na segunda edição, as pessoas já muito mais bem informadas, porque já conheciam, né, já tinham participado. E para essa terceira edição a gente não percebe somente isso, né, não somente as pessoas realmente por dentro já do que é o processo, mas principalmente já pré-organizadas, vamos dizer assim, para a participação, esperando uma expectativa maior do que a gente até encontrou em 2012. E a gente percebe também nas primeiras viagens, além dessa organização, né, um incentivo maior da própria direção das escolas. Isso que a gente achou muito legal, porque nas primeiras duas edições a gente tinha um movimento muito intenso entre os próprios alunos, né, eles motivados e motivando então a escola a participar. E esse ano, como a gente sempre faz um contato primeiro com a direção, é natural isso, né, a gente percebeu a própria direção com essa mesma intenção ou com essa mesma, né, vibração em participar do desafio, né. Então 2013 é com certeza uma edição aí que promete muito, né, muito envolvimento, muita adrenalina, eu acho, até porque a gente tem e a gente percebe isso também nesse primeiro contato, uma expectativa muito grande. Então, se participar, né, do desafio com as provas, né, depois com o programa de televisão já é uma adrenalina, imagina com toda uma empolgação, né, que desenrola aí por meses. Isso aí deve realmente mexer bastante com o emocional, né, do público, né, das escolas e tal. E eu vejo, ao perceber isso, né, ao perceber a própria direção motivada, ela também já, né, muito mais emocionalmente envolvida nesse processo, que a gente, né, vê como excelente, né, como que é justamente um dos objetivos, né, do desafio. Na verdade, o Desafio Papo Cabeça é entre as escolas, mas toda a comunidade, quem assiste o programa, acaba participando, jogando em casa, e a gente acaba ouvindo isso das pessoas. É verdade, né? Porque as escolas acabam tendo uma representatividade, né, no seu universo ali, de toda a comunidade, né, da cidade, né, então os alunos têm os seus parentes, seus amigos espalhados pela cidade inteira, pelo interior, e a gente percebe então que a participação deles mexe com a comunidade toda, né? Isso acaba acontecendo mesmo. A gente percebeu também na própria entrega das premiações nos anos anteriores que a comunidade toda fica bastante orgulhosa, né, em perceber, né, a escola que representa a sua cidade ou a sua comunidade recebendo aquela premiação. Isso mexe realmente muito com esse universo, né, que se estende além da escola, né, se tornando realmente um evento, vamos dizer assim, da própria cidade, né. Como é que está organizada a competição nesse ano, Jason? O ano de 2012 foi tão bem sucedido que esse ano é basicamente um espelho do que foi o ano passado, o processo todo de organização, né. É claro que a gente vem sempre procurando avançar, né, com os processos que envolvem o desafio. Então, nós já tivemos no ano passado uma inscrição toda online, né, a partir do site, do blog do desafio. Esse ano nós avançamos mais no processo, né, de inscrição online, onde a gente tem a própria impressão do único documento necessário para a inscrição, que registra a participação da escola e todos os integrantes, somente online também. Então, claro que a gente tem a opção também de baixar o documento para ser preenchido manualmente, mas não é necessário, né, porque o próprio sistema faz esse preenchimento automático. E aí o único compromisso da escola em si é nos encaminhar esse documento no período, né, que encerra no dia 13 de julho. Né.
é importante a gente destacar também que o que vale é a data da postagem, né? Porque algumas escolas nos perguntam assim, a gente às vezes demora um pouco para conseguir reunir todo o pessoal e acaba enviando o documento no último dia. Ele vai chegar depois para a gente aqui, provavelmente 1 ou 2 dias depois, não tem problema. O que vale é a data da postagem, né? Precisa ser respeitada, então, a data de 13 de julho. Então, mas a competição está organizada da mesma maneira. A fase online e depois a gravação dos Exato, programas, exato. é isso? Isso, a gente tem, como já aconteceu nos 2 anos anteriores, a primeira etapa online, né, que é dividida entre um quiz, né, com perguntas de raciocínio lógico, né, em que toda a equipe participa e isso é um dos objetivos do Papo Cabeça, é motivar essa participação em grupo, esse trabalho em equipe, essa interação, interação, isso, essa interação que é muito importante. E aí a segunda prova da primeira etapa, que é, né, como a gente classifica online, ela é a produção de um vídeo. Novamente, volta-se, né, ao trabalho em equipe. E sempre com temas que motivam bastante o pessoal a pesquisar, a trabalhar em cima de alguma coisa, ou relacionado à universidade, relacionado ao conhecimento de alguma forma, em geral, promovendo essa interação entre a escola e a universidade, né. Isso encerra a primeira etapa. Essa etapa, então, classifica 8 equipes, as que melhor pontuarem, né, na soma das 2 primeiras fases, né. E então essas equipes passam a disputar o programa de televisão. Mas antes de falar no programa de televisão, que foi uma solicitação lá de 2011, a gente criou então em 2012 a faixa extra que continua acontecendo esse ano. Que são para aquelas equipes que não conseguiram se classificar entre as 8. Então, na verdade, elas não estão fora da competição, muito pelo contrário, elas começam a disputar essa faixa extra que é como se fosse uma continuidade da etapa online. Eles continuam tendo provas, jogos e algumas atividades que são né, por esse meio, né, online, né? E eles disputam então uma premiação. Mas primeiro eu gostaria de aproveitar já para falar da premiação, que é sempre um destaque da primeira etapa. Eu ia justamente te perguntar, mas tranquilo, vamos então, lá. Entre as 8 equipes que se classificam, a primeira, ou seja, que mais pontuou nessa primeira etapa, já ganha uma premiação, né? Que é uma TV LED de 40 polegadas para a escola, né, e uma mochila personalizada para cada integrante, né? Então que são bacana. 30 integrantes, são 30 mochilas que a equipe leva, né? As equipes que caem para a faixa extra, ou continuam participando na faixa extra, melhor dizendo, elas disputam também uma premiação. Lógico, é natural, né? Para a equipe que nessa faixa se consagrar campeã, né? Ou seja, campeã da faixa extra, ela recebe um dockstation para cada integrante da equipe, né? E um projetor multimídia para a escola. As equipes que então se classificaram entre as 8, que vão disputar a grande final depois, né? Ou que vão batalhar para chegar na grande final, nos 4 primeiros programas, que já são eliminatórios, então a gente tem 8 equipes que se enfrentam, 2 por programa, a ganhadora de cada um desses programas recebe, então, a escola, né, um som portátil para cada integrante, e um squeeze, que é aquela garrafinha de beber água em corrida, etc., para cada integrante. E segue na competição. Depois vem a semifinal, e na grande final, a premiação, né, novamente a gente premia o segundo lugar também, porque é uma questão natural de valorização para quem chegou ali, né, e para não sentir para não ter aquela sensação completa de morrer na praia, né, a equipe também leva uma premiação, que é um pendrive de 8 GB para cada integrante da equipe, né, e um projetor multimídia para a escola. E a grande vencedora é sempre, lógico, merecedora de uma premiação de destaque, vamos dizer assim, Sem né? dúvida. E pelo sucesso que foi a premiação do ano passado e por ainda ser algo de muito desejo, vamos dizer assim, e que tem uma relação, né, e que tem uma relação própria com o universo do estudante, porque é um apoio também para quem estuda e busca, né, o conhecimento. Então é um tablet para cada integrante da equipe, né, e uma biblioteca digital móvel para a escola. O que é essa biblioteca digital para quem não conheceu ainda? É um móvel, né, uma estante, né, que ela tem um sistema de som, né, tem uma TV LED de 40 polegadas, e quando eu digo um sistema de som, um sistema de home theater, então um sistema completo de som. Ela tem um notebook, né, com uma interatividade com todo o sistema, que é para realmente se tornar multimídia, né, e ela tem uma coleção de filmes educativos, né, então mais de 40 filmes ali, que já vão na biblioteca, e um espaço, né, para que ela receba muitos outros filmes, materiais que a própria escola produz, etc., em DVD ou CD. Ela consegue acomodar muito bem. E por que ela é móvel? Porque ela tem, né, na sua estrutura, tem umas rodas de silicone, né, que permite
ela transitar dentro da escola. Então, quer levar para uma sala de bacana, aula, né? isso, quer levar para o saguão, quer levar, né, para um outro ambiente, ela permite ter essa mobilidade, né? E ela é quase que plug and play, assim, né? Só acomoda em um lugar, coloca na energia, ali, um único cabo, né, uma única extensão e pronto, ela está, né, funcionando, sem precisar de nenhum outro tipo de ajuste ou de, né, perfeita para esse, né, para esse ambiente escolar, assim, é excelente, né. Geison, encerradas as inscrições em 13 de julho, é isso? Perfeito. A previsão para o início da competição, vocês já prepararam isso ou ainda estão sendo definidas as datas? Não, assim, as datas a gente tem, desde o início do projeto já tem um cronograma que a gente tem uma previsão. A gente não abre agora porque, às vezes, o processo, algumas escolas podem, né, em função do seu calendário, ter alguma, né, necessidade de alterar um pouco isso. A gente tem uma certa flexibilidade, sem dúvida nenhuma, na questão do... Mas no início do segundo semestre começam as atividades, né? Ou então, seja, a gente já em tem, agosto. Em agosto, isso. Então a gente tem, no retorno às aulas, a gente faz com as escolas inscritas um rápido teste, né? Porque como as provas online necessitam, né, de que o equipamento esteja adequado às provas, não é uma exigência muito grande, pelo contrário, não é necessário uma internet muito rápida, não é necessário computador de última geração, não. É um sistema bem leve, mas é importante que a gente faça um teste, né, para que no momento da prova em si, em que às vezes não tem como corrigir alguma atividade, né, se der algum problema, pode a escola ser porque prejudicada. Tem tempo para a resposta de cada questão, exatamente. Né? Então nessa questão do quiz, no quiz online, nessa prova de raciocínio lógico, são 5 dias com 4 perguntas por dia e tem um tempo limite de 8 minutos para responder todas as questões. Então a equipe vai ter que, né, se organizar para responder e aí, com esse teste que a gente faz previamente, a gente percebe que a chance de acontecer algum problema é mínimo depois, né? Porque a gente corrige todos os problemas caso venham a acontecer nesse teste. Né? Então a gente tem procura trabalhar com essa segurança junto, né, às equipes e às escolas inscritas. E, bom, aí depois segue, né? Então a competição no decorrer do ano. A gente vai até novembro, né? A entrega da premiação é lá no finalzinho do segundo semestre mesmo, né? Provavelmente ali no mês de novembro, metade do mês de novembro. Então ela acaba ocupando todos esses meses, até porque a gente não quer envolver excessivamente esse aluno, essa escola, né, esses professores que acabam fazendo parte, se envolvendo no processo, porque a gente sabe que, principalmente o segundo semestre, né, do ano, do terceiranista, né, ele é bastante corrido, né, tem várias decisões, várias escolhas, então as provas são bastante diluídas, vamos dizer assim, no decorrer desses meses, né, eles não tem nada muito intenso. Então a gente tem a primeira prova do quiz, depois tem um certo tempo, a gente tem com, né, uma boa margem de tempo para o pessoal trabalhar, tem a prova do vídeo, aí depois os programas de televisão, no total são 7 programas de disputa e mais o 8º programa que é com a entrega, eles se diluem também no processo de mais ou menos 2 meses, então é bem tranquilo para o pessoal participar, né, e não ter, assim, digamos, um prejuízo nas suas demais atividades, né? Dá para tranquilo administrar a competição e os estudos, que a gente sabe que terceiro ano é uma época aí de escolha da profissão. Mas, Geison, já que tu falaste a respeito desse assunto, a equipe pode também ter integrantes das outras séries do ensino médio, mas é preciso prevalecer os integrantes do terceiro ano, é isso? Isso, assim, a gente tem a formação da equipe, como eu já disse, de 30 integrantes, né? Sendo que um deles é um professor coordenador. Isso é importante. Nenhum integrante pode repetir numa outra equipe. A escola pode ter mais de uma equipe, sem problema. Como a gente já teve, na verdade. Isso, como a gente já teve. Teve escolas que colocaram 4 equipes, né, na competição no mesmo ano, assim. E desses 30 integrantes, a gente tem que ter, no mínimo, 15 terceiranistas, né? Então, 15 que são do terceiro ano, né, do ensino médio. Os demais podem ser alunos do primeiro e do segundo ano, e a gente tem uma formação mínima de equipe também de 21 integrantes. Então a gente pode ter 15 terceiranistas, mais o professor, então 16, e mais 5 alunos que podem ser do primeiro ou do segundo ano para completar, né, essa equipe, né, com essa formação mínima. E por que esse número de 30, no mínimo 21, por que 15 terceiranistas? Porque é uma forma que a gente percebeu, um cálculo, que a gente conseguia atender a todas as escolas, né, da região, as escolas convidadas, que às vezes, muitas vezes tem escolas que têm mais de 30, então elas podem formar 2 equipes,
né? Então, eu vou formar uma equipe que tenha 15 terceiranistas, Sim, outra que tenha 16, sei lá, aí, né, pode ser feita tem essa flexibilidade. E tem escolas que às vezes tem 20 e poucos alunos, pode formar uma equipe só. Então, é um cálculo, né, que consegue atender a todas as possibilidades. Claro. Uhum. Bom, Jason, o ano passado a gente teve a vitória de uma equipe aqui de Cruz Alta, da equipe aqui do Santíssima Trindade. Isso. Na primeira edição do Papo Cabeça, a gente teve uma equipe que veio de Santa Bárbara do Sul. E esse ano, vamos ver como é que vai se delinear aí essa competição? É verdade. O ano passado a gente pode dizer até que a competição foi mais acirrada ainda. No primeiro ano foi muito acirrada, no segundo ano ela se tornou ainda mais, né? Então foi nítido isso, né? De que era difícil no decorrer da competição apontar um favorito. Para esse ano a expectativa é de que seja mais acirrada ainda. Como a gente iniciou conversando, a empolgação está muito intensa, então as equipes vêm realmente para disputar a premiação, que eu acredito eu, seja a grande motivação, né? Além, né? Porque um dos objetivos da competição é, sem dúvida nenhuma, expor esse trabalho e valorizar esse trabalho da escola, claro, né? Esse perfil desse aluno que é envolvido, que é, né, determinado, que está já batalhando pela continuidade dos seus estudos, pela sua profissionalização, etc., que é o foco, principalmente, do terceiranista. A gente quer valorizar tudo isso. E a gente percebe, então, que a participação no Papo Cabeça é muito positiva nesse sentido, junto às escolas, né? E eu acho que isso tem sido percebido pela direção, acho que tem gerado essa motivação. E, queira ou não, acho que a gente também está contribuindo um pouco nessa mudança do hábito do próprio aluno em estudar e se preparar, porque se ele tem o objetivo de participar, ele tem que estar mais bem preparado ainda, né, se ele quer disputar a premiação. E como vem crescendo, é uma questão, né, que a gente imagina como dentro de uma lógica, vem crescendo a motivação, provavelmente venha crescendo, né, a determinação desse aluno em estar preparado para a participação do Papo Cabeça, além de estar preparado para os seus outros objetivos também. O nosso papel é, sem dúvida nenhuma, incentivar isso. E a gente, então, acaba tornando uma competição muito mais acirrada ainda, né? Eu acredito que venha a se montar esse cenário, né, de uma disputa ainda mais acirrada. E hoje, acho que as redes sociais também contribuem para isso. A gente sabe que as experiências que eu tive de apresentar é o contato com esses alunos, a gente não perde mais, eles se falam, eles são amigos e aí se encontram. Muitos são nossos acadêmicos hoje aqui, acho que é legal a gente lembrar isso, né, Claro. A gente percebeu, assim, como eu falei antes da questão da valorização, que isso realmente aconteceu na percepção, né, desse aluno frente ao processo. Porque a gente percebe que eles são, hoje, alunos que vestem a camiseta da universidade, são alunos que estão envolvidos nos processos e que sempre nos procuram, conversam com a gente, trocam ideias sobre o que aconteceu, relembram isso. E isso é muito gratificante, né? A gente percebe que a gente tocou de alguma forma, né, esse grupo grande de pessoas que, como você disse, alguns estão aqui, outros seguiram outros caminhos, mas de qualquer forma levaram essa lembrança, porque, queira ou não, as nossas lembranças são muito centradas nas emoções e eles viveram fortes emoções aqui, né? E com certeza o pessoal que vai participar esse ano também vai viver fortes emoções, porque tem muitas coisas que são novidade, né? Principalmente participar de um programa de televisão, né? Então, tu ser desafiado frente às câmeras sempre é uma adrenalina, né? E que se torna, no momento, de repente, né, algo, digamos assim, para aqueles que se sentem mais fortes a enfrentar isso, mas quando passa é uma lembrança que eles levam e um crescimento, acho que é a palavra que representa bem isso tudo, que eles levam para o resto da vida, né? É uma experiência muito, muito forte. E eu acho que com certeza para a gente, né? Para a tua equipe enquanto organizador, para mim que apresento, eu acho que a gente acaba se envolvendo, não tem como não se envolver com esse pessoal, né? E esse desafio, que como eu sempre digo, não é só para as equipes, é para a gente também, no sentido do nosso objetivo sempre de que tudo seja da melhor forma possível, construído, né, elaborado, projetado e executado. Ele se torna, então, a cada vitória, ou a cada dia, a cada etapa, uma vitória para a gente também, né? Não só uma vitória da equipe, mas uma vitória da equipe do núcleo de comunicação da Universidade de Cruz Alta, que trabalha em torno disso, né? Então, todos acabam sendo, de alguma forma, vitoriosos. As equipes que não conseguem seguir, né,
entre as 8 que disputam a faixa extra. De qualquer forma, elas também são vitoriosas porque a gente percebe esse crescimento, percebe essa troca e esse sentimento de muita alegria em participar. E como a gente sempre comenta, isso é para a gente uma vitória, né? Então a nossa vitória não é só a execução da forma mais correta e mais adequada possível da competição, mas também esse sentimento que a gente percebe, né, em cada integrante que participou do Papo Cabeça, né, que é uma experiência que leva para a vida. Isso para a gente é uma grande vitória também. Jason, para a gente encerrar, telefone para contato, e-mail, caso alguém de casa queira tirar alguma dúvida, enfim, alguma escola. Okay. O e-mail é papocabeça@unicruz.edu.br, né? E o telefone é o 55-3321-1552. Qualquer dúvida é só entrar em contato a partir desses, né, 2 meios aí. Tá certo. Jason, quero te agradecer, desejar um bom trabalho para a equipe e a gente se encontra aí no Papo Cabeça então, tá certo? Tá já. Muito obrigada pela tua participação. O Amostra Grátis de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Tchau!